Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Olá, gente boa, gente querida ligada conosco pelo sistema Canção Nova de Comunicação. Começa mais um Minha Família é Assim. Todo domingo, 6h30 da tarde, depois do terço sertanejo, o nosso Minha Família é Assim. Eu tenho assistido, tenho gostado, tenho pegado a minha própria bênção. Não sei se é litúrgico, o padre vai explicar depois para nós aqui. Mas quando eu dou a bênção, é a bênção do diácono, que no caso sou eu, mesmo gravada, vai a bênção. E a reprise, quarta-feira, 2h da manhã. Você assistiu uma reprise? Não, eu tô sempre dormindo nesse horário. Mas ela sempre lembra, né, bem? Lembro, lógico, Você né? lembra? Para quem tá em casa, é corujão, Japão. gosta de ficar até mais tarde. Quarta-feira, 2h da manhã. 2h da manhã. Muito bem. O nosso programa de hoje tem um tema muito bonito. Um tema que é um dos pilares da Canção Nova. Providência de Deus. E não é por acaso que ele é o Mr. Providência, está no nosso meio aqui. Esse homem também que vive a providência. Padre Bruno, nosso querido Padre Bruno, eu sou vice-diretor executivo da Fundação João Paulo II. Não é pouca coisa não, ele está conosco. Benção, Padre. Deus abençoe, diácono. Deus abençoe, Márcio. Alegria estarmos juntos nesse domingo, dia do Senhor. Com certeza você já deve ter ido à missa. Se não foi, procura aí, porque domingo com missa, semana com graça. É muito gratificante estar comigo aqui hoje, diácono, estar com vocês com esse tema, porque da sua boca, numa formação em Lavrinhas, eu aprendi uma frase que guardo no meu coração. Quem vive na obediência, Deus age na providência. Olha, e tudo é providência de Deus, hein? Eu sei, tenho certeza que o padre está bem à vontade com esse tema, porque ele não só vive como promove a providência. Deus deu esse dom ao Padre Bruno, de ser um promotor da providência de Deus. Eu, sem medo, posso dizer que o Projeto da Minha Alma ganhou um novo plus, depois da vinda dele, depois de Cuiabá, né? Quanto tempo você foi para Cuiabá? Eu fiquei 7 anos na missão de Cuiabá. 7 anos. É? Das vacas magras e gordas misturadas, agora vem para a cachoeira para engordar mais ainda as nossas vacas, isso mesmo. Mas tenho certeza que nesse tempo, essa experiência toda que o padre fez na missão, contato com o povo, isso é muito bom para nós. Nós temos então a providência de Deus. Isso mesmo. E a gente queria começar já perguntando, Padre Bruno, como a gente deve reconhecer a providência de Deus na nossa vida? Márcia, é muito interessante esse tema, né? Porque é bíblico, está na palavra de Deus, que a gente precisa ter um coração muito aberto aos fatos. Eu venho de uma família que, graças a Deus, nunca me faltou nada, a gente sempre teve tudo, mas eu aprendi que nós precisávamos e precisamos estar sempre atento a tudo que nos acontece, porque a providência de Deus não é apenas no dinheiro, em alguma coisa que você ganhou, você recebeu, mas é até num pneu de um carro que fura, é até numa queda que você leva, porque tudo tem um para quê. Erra o caminho. Existe o que eu tenho buscado, e nesses meus 17 anos de Canção Nova, 10 anos de padre, eu tenho buscado, inclusive esses dias eu falei isso para uma irmã de comunidade. Eu disse o seguinte, nós temos que ter a sensibilidade, porque nenhuma folha que cai de uma árvore é por um acaso. E a providência de Deus, ela age nos mínimos detalhes. Então o que eu quero pedir já nesse programa, no programa muito especial para a família Canção Nova, para você que está em casa, é que nós precisamos estar atentos. A atenção, ela é o fundamental. Do feijão na mesa, aquilo que você mais necessita, a providência ela age. O que nós precisamos é saber contextualizar o que está acontecendo no nosso redor. E aí as graças vão acontecendo. Padre, aí você me abre uma pergunta. O senhor já deu um ensejo já na pergunta que eu vou fazer. Porque muitas vezes a providência vem também de uma situação que não veio. Sim. O não também é providência. O seu caso, por exemplo. Eu tinha uma vocação, quem não sabe, o nosso vereador, já seria o senador já. Tudo encaminhado para a política. Tudo caminhado. Aí um não. O São João da Bíblia, estava no sanatório lá em Campos do Jordão. Recebeu. Ia voltar para na cabeça dele, voltar para São Paulo, continuar o trabalho, recebe um não. Pode dizer que a Canção Nova nasceu de um não.
E o não que o superdedo disse para Sim, Jonas. sim. Aí ele vem para Lorena. Ele recebeu um não. Não, você não vai voltar. Imagina São Paulo na época, década de 70, ele vem para Cachoeira, para Lorena, e depois nasce a Canção Nova. O senhor falou que está atento à providência. Como é que está atento? Porque hoje em dia a providência gera muita prosperidade, há uma teologia da prosperidade aí que rasga o evangelho. Qual seria essa atenção, então, perceber nesse não aqui para ele? Porque, como o senhor falou, e eu disse no início, que eu aprendi na formação com vocês dois, a obediência nos gera providência. O não o não proclamado, quando eu acolho, mesmo que eu não consiga enxergar, né? O diácono falou da política. Eu era candidato a vereador, fui para um encontro com o padre Jonas e ali eu escutei o chamado de Deus. Os meus planos eram um, os planos de Deus eram outro. Para estar aqui hoje, falando com você em casa, para ser padre, para estar na Canção Nova, eu recebi um não que mexeu o meu coração, mas eu precisei ser obediente. Então a gente precisa pedir, a docilidade ela vai passar por essa obediência. E também entender uma coisa, que o nosso Deus ele tem um controle de todas as coisas. Tem coisas que nós não entendemos, que nós não compreendemos. Mas por que isso não aconteceu? Padre, mas faz tanto tempo que eu peço isso, e por que não aconteceu? Certa vez eu fiz uma pregação, diácono, sobre a graça de Deus. Deus, ele nos dá a bênção, ele nos dá a graça. Mas se nós não estivermos preparados e se nós não agarrarmos e soubermos cuidar da graça, da bênção, nós deixamos a bênção passar. Nós deixamos passar. Imagine você, uma pessoa que está sem emprego e de repente Deus abençoa e acontece algo que ela ganha aí um dinheiro X, um valor. Se aquele dinheiro que ela ganhou, se ela não souber administrar, se ela não souber investir, se ela não souber ousar, aquele dinheiro vai acabar. E vai dizer, mas meu Deus, cadê a providência? A providência chegou, mas ela não soube ser trabalhada. Por isso que eu digo que a gente tem que estar atento aos fatos. Porque, em outra frase que eu amo demais, tudo que nos acontece favorece. Então tem um paraquê de todas as coisas. E isso também é a providência de Deus. Olha só, é isso mesmo, né? E tem algum fato na vida do senhor, padre, na vida da família do senhor, na sua vida particular? Eu digo, Márcia, como eu falei no início, eu digo que eu vivi, eu toquei na providência de Deus em tudo, mas o que mais mexe no meu coração foi que quando eu entrei na Canção Nova, o padre Jonas falou para mim assim, meu filho, você será canal da providência na vida de muitas pessoas. E hoje eu entendo o que é esse ser canal. Não é ser o provedor financeiro, mas é promover, é fazer acontecer, é pedir as inspirações divinas. Eu lembro quando a gente morou em Palmas, né? Nós vivemos um ano bem difícil, o ano de 2004, 2005. Foi um ano que todas as casas de missão precisavam sobreviver. Todas as casas de missão precisavam, digamos assim, se virar para sobreviver. A manutenção era própria. Imagina nós estudando com quase 20 jovens, homens. Eu era a caixinha da casa, me sentia um pai para aqueles jovens. E lembro que quando a gente saía para a escola e olhava na despensa, ali tinha o arroz, o feijão, o arroz de ontem e ovo. E aí a menina falava assim, Bruno, o que é que a gente vai comer? Eu disse arroz, feijão e bolinho de arroz. Joga na panela, faz... E ali a gente foi fazendo as coisas acontecer. Eu disse, Jesus, se o padre falou que eu seria canal da providência, me capacita. Liguei para minha mãe, eu disse, mãe, eu quero aprender a fazer pão. Comecei a fazer pão nos domingos de manhã e domingo à tarde íamos nas paróquias levar o pão dos seminaristas da Canção Nova e pedimos para as pessoas comprarem porque ali ajudaria na nossa formação. Aí eu fui entendendo que essa providência também tem esse grande agir. Porque tem gente, diácono, que fala da providência e fica sentado esperando que caia do céu. Não é assim. Nós temos que dar o nosso passo, fazer acontecer. Olha só que E muitas vezes quando vem aquele não tem, onde tem. Aí que a providência se manifesta. Sim. Se eu perguntei do não, já recebeu o não na vida? Já? Ave Maria, Jesus. O senhor já me deu não.
O senhor já me deu Como é não. que faz para lidar com o não? Você pediu tanto. É, Eu achei interessante, nós fomos numa missa esse dia no santuário, lá e o padre lá celebrando, e rapidamente, assim falando, um casal, a filha, resumindo a história, a menina estava morta. O médico falou assim, assina aqui para doação de órgãos, que era menor de idade. Nesse intervalo, ela pediu detenção na sua Santa Cabeça, e de repente a menina voltou, e já querendo com fome, um milagre mesmo, e eles foram agradecer. Quando o padre viu aquela moça que estava morta lá, conversando, ele perguntou para os pais, se ela tivesse morrido, vocês estariam aqui? Ou vocês teriam se revoltado com Deus? Diz que eles abaixaram a cabeça, não souberam o que dizer. Mas ele perguntou para os pais, vocês estariam aqui se ela tivesse morrido? Ou estariam revoltados com Deus? Na hora de agradecer, a gente volta, Então, né? e na hora que vem aquele não doído, que muitas vezes esse não é a porta para aparecer outra coisa. Não tem como Deus dar o sim se tiver aquele não. O não hoje, o não dado hoje, o agora, é a bênção de um sim do amanhã. Eu não tenho dúvida. Pode repetir, padre? O não dado hoje, o não vivido no agora, é a bênção de um sim que vai acontecer. Eu acabei de chegar de Cuiabá, eu estava em missão e vou contextualizar um fato lindíssimo que nós vivenciamos de um casal. Há 10 anos atrás, 2 jovens que eram casados, ela casada na igreja, ela tinha casado só no civil e ele casado na igreja, se separaram, ambas as partes, e aí, depois de um tempo, se encontraram e começaram a namorar e se casaram. Só que eles não podiam casar na igreja, porque ele já tinha sido casado na igreja, mas eles não tinham uma vida de igreja concretamente. Queriam casar na igreja pelos proformes de muitas pessoas que fazem, mas a vivência, que é o praticar, é o principal. Enfim, esse homem ele foi tentar no tribunal eclesiástico há 10 anos atrás. Deu entrada no tribunal, saiu o resultado, mas não chegou na mão deles. Eles viveram 10 anos, diácono, 10 anos. Eles viveram sem a comunhão, não tinham resposta do tribunal. Ela começou a buscar a Deus com muita força, a família dela rezando, indo para as missas do Rincão, se aprofundando. E nesse ano 2018, a gente estava em peregrinação, ela foi comigo, e numa missa eu vi ela chorando na hora da comunhão, porque ela não podia comungar. E eu cheguei para ela e falei, amada, vá atrás da nulidade novamente, busque, procure. A providência de Deus acontece, mas nós temos que fazer a nossa parte. Mas olha que coisa, chegou, decidiu falar com o marido. O marido disse, tá bom, eu vou atrás disso. Chegou no tribunal, o processo já tinha sido validado, já tinha tido a nulidade do casamento há 10 anos atrás. Meu Deus. E ontem, eu vim dessa missão agora, nesse domingo, eu fui para lá, para quê? Para dar a notícia também para ela. Ela não imaginava, porque ela imaginava que estava reiniciando o processo. E quando eu entreguei para ela a nulidade, né, o documento da igreja, o papel, com todas os proformes dos direitos canônicos, tudo explicando direitinho, eu falei assim para ela, olha, isso daqui se chama providência de Deus na sua vida. Porque se há 10 anos vocês já tivessem recebido e vocês tivessem casado na igreja, vocês não estavam tão firmes agora, tão desejosos de Deus. Vão casar na igreja, vão receber a bênção do Senhor. Mas olha que providência, que há 10 anos atrás recebeu um não, que passou esse tempo e fez com que eles se aprofundassem na busca de um sim que vai acontecer. Ah, que bacana, né, bem? É a providência de Deus acontecendo em nossa vida mesmo, né? Então, a primeira pergunta nossa está no ar ainda, olha. Como reconhecer a providência de Deus? Porque há uma falsa providência hoje de prosperidade. Eu pedi, hoje tem crianças, pode ouvir um não, jovens, ouve um não, polui o rio, pula no rio, quer morrer. As pessoas não suportam o não. E muitas vezes o não de hoje, como você falou? É a bênção de um sim de amanhã. Um sim de amanhã. Então saber reconhecer a providência, que muitas vezes um não. Eu vejo assim, quase sempre a gente erra o caminho. Quando eu erro o caminho, eu falo, tranquilo, vai voltar aqui, a gente vai achar o caminho. E se naquele caminho que eu ia ter um acidente, ter um assalto, Deus sabe.
dele no Altíssimo, Claro. às vezes você atrasa. Eu lembro um dia, estava eu, o Padre Jonas, não sei mais quem. Acho que nem era o Zezinho ainda. Isso faz uns, meu Deus do céu, mais de 35 anos. Nós estávamos indo lá para Cunha, para celebrar uma missa lá. Quando nós entramos lá embaixo do Guará, conversando. Quando passamos embaixo, e no sentido do Spani, para Cunha, eu olhei para trás e falei, padre, olha, padre, olhei, um caminhão caiu assim de bico. Assim, coisa daqui ali, ó. Atrás, nós. Aí nós corremos lá, tiramos o motorista, ele sangrando, tá andando ainda e tal, socorremos. O motorista do nosso carro, uma marcha a menos que ele tivesse colocado, ele Tinha sido em cima. cai em cima de nós. Começamos a rezar na hora, mas em nome do Pai, do Filho, vamos rezar. Vamos rezar. Então, muitas A providência vezes, agir. a providência agir. Então, nós temos que reconhecer os sinais de Deus da providência. Então, reconheça. Providência nem sempre é um sim. Um não também pode ser a providência. A gente conversa um pouquinho mais sobre isso, daqui a pouco com o nosso querido Padre Bruno, nesse lugar maravilhoso, a providência de Deus para nós. Até já. Olá, minha gente, estamos de volta, o nosso programa Minha Família é Assim, todo domingo 6h30 da tarde. Hoje um tema muito legal, aliás, um tema que faz parte da Canção Nova. Olha só, estou com uma pergunta aqui, como acontece a providência de Deus? Como acontece a providência de Deus? Olha aqui na minha mão, né? Hoje nós temos uma graça de Deus, você pensar ao lado da Canção Nova, quando foi adquirido ali, né, a chácara de Santa Cruz, a chácara Santa Cruz, minava a água ali também embaixo. Eu lembro que tinha um lugar que tomava água ali no centro de evangelização, à direita ali do palco, à esquerda, quem está no palco ali, chorava uma água. E uma fazenda ao lado ali da Canção Nova, tinha muita água. Quando alguém falou assim, você não vê essa água, o que é essa água? Quando foi ver, o que era essa água? Mineral. Mineral da mais pura qualidade, vem no meio das pedras lá e tal. E hoje, olha, como acontece a providência de Deus? Está aqui, a água Canção Nova. Uma providência, né, Uma padre? delícia, uma providência dessa aqui, olha que delícia. Maravilha. O pH dela é 7 pontos, como é que é? 7 pontos, Diácono, sei lá. essa água ela é Esse medicinal. Vou dizer uma coisa, tem pessoas que estão comprando essa água, pessoas que estão com tratamento de câncer, que elas estão comprando para fazer o uso da água mineral Canção Nova por conta do pH, que é de alta qualidade. Geralmente os pH das águas são de 6, 5 pontos. Nossa, é 7,84, né? E assim a gente vê a graça que foi uma providência, porque não foi nada que... E aí é onde a gente... Como acontece? O senhor falou, a água brotava, ela iria brotar, iria ficar brotando ali a vida toda. Foi preciso a ação, é a lei da física. A toda ação existe uma reação. A ação foi de quê? Vamos ver a qualidade dessa água. Quando pegou, deu água mineral. E aí a mineradora aconteceu, está acontecendo, graças a Deus, e a providência aconteceu assim. É preciso que a gente faça a nossa parte. Por isso que acontece a providência. Senão, podia ter soterrado, cimentado em cima da fonte. Olha essa água que tá molhando aqui as coisas. Muitos fazem isso, não reconhecem que é a providência de Deus, sim, acham que é um castigo, acham que é não sei, começa a reclamar e aí enterram a providência, né, padre? É isso, Lamarce? É isso mesmo. E as pessoas que estão aqui na região sudeste, né? A região aqui do Vale do Paraíba, Litoral Norte, de São Paulo, né? Se quiserem essa água, é muito fácil. Se quiser ser um distribuidor da água Canção Nova, você pode acessar o site, é agua.cançãonova.com. Esse é o site da água, da mineradora, você vai ter mais informações lá. E você pode enviar um e-mail também para contato@aguacançãonova.com. contato@aguacançãonova.com. Você manda um e-mail, aqui você é da região e você pode ser um distribuidor. Aí no seu bar, na sua lanchonete, claro, padaria, supermercado. Né? O que a Márcia falou é muito interessante. A gente está trabalhando num raio de quilômetros, de 300 quilômetros da nossa mineradora entre a região. Estamos aqui na Dutra, nesse eixo entre Rio e São Paulo. Então, nessa faixa de 300 quilômetros, a gente dá para trabalhar bem. E isso é uma maneira da providência acontecer e fazer o projeto da Minha Almas cada vez mais crescer. É graça de Deus para nós que precisamos saber trabalhar e administrar. Olha que bacana. Então, desde o começo, o Padre Jonas quis contar com a providência de Deus.
quando comprou a Rádio Cachoeira Paulista, tudo foi na Providência, em 3, 4 meses a rádio funcionando, ele manda tirar o comercial. Não vamos ter comercial na rádio. Na época foi uma revolta na cidade, que quem tinha propaganda de cigarro, disso, daquilo. Então, é interessante isso, né? Nós vamos viver da providência de Deus. Então, padre, já dou uma dica já, tem a água Canção Nova, nós temos hoje o leite Canção Nova, né? Nós temos lá a nossa padaria, que a gente produz o pão que o povo come ali dentro mesmo. Então, como acontece na Canção Nova a providência de Deus? Acontece, a providência é palpável, diácono, não é uma coisa do outro mundo, né? Deus age e eu volto a dizer, os fatos precisam ser bem trabalhados, a gente precisa dar o passo. Providência, fé se misturam muito, isso é fé, porque está lá em Hebreus, fé é a esperança daquilo que não se vê. Quando a gente se lança, a graça de Deus acontece. Então, ela vai acontecendo como a providência? No dia a dia. Na pedra que está no meio do caminho, na folha que caiu e que você vai aproveitar para fazer alguma coisa, você precisa pedir a divina inspiração, de maneira muito especial, o entusiasmo, a ousadia concreta, porque eu volto a dizer, isso eu insisto, nesses meus anos de sacerdócio, eu tenho pedido muito a Deus essa graça, da gente dar o passo, porque o que eu mais percebo são pessoas que muitas vezes ficam paradas dizendo assim, eu rezo, eu acredito na providência, Deus vai me abençoar, mas o que é que você tem feito? Tanto é que o primeiro milagre, no livro que eu escrevi, Os 7 Mergulhos de Naamã, eu falo dos 7 mergulhos de Naamã e falo dos bastidores do milagre. O primeiro milagre de Jesus foi como? Ele transformou a água em vinho. Gente, Jesus, o Filho de Deus, ele podia ter estralado o dedo, diácono, tá? E aquelas talhas, em 1 minuto, elas já estariam cheias e do vinho, e o melhor vinho, um Cabernet Sauvignon, sei lá qual era. Mas Jesus fez o seguinte, enchei as talhas. Quem vai em Caná da Galileia conhece o lugarejo que é aquele lugar. Não tem água encanada, não tinha mangueira naquela época, não tinham reservatórios perto, então os poços de água que tem, né, os reservatórios, eram geralmente no meio de algumas casas, então era cada 10 casas tinha um poço lá. Quantas idas e vindas daquele povo para encher aquelas talhas? O milagre aconteceu, a providência aconteceu, mas teve trabalho. Foi para lá, veio para cá, foi para lá. Imagina 600 litros de água. A gente tem que fazer a nossa parte. Eu estava lembrando aqui, você se lembra da Prove? Da Prove. Sabe o que é a Prove? A Prove era a alegria da Canção Nova. Prove, olha, gente. Sabe o que é a Prove? Ave Maria, eu vou contar. Ei, tem a Prove aí. Lá na lanchonete, o pessoal trabalha nas escalas, como voluntário da Canção Nova. Aí aquela coxinha fritada, ela rachava. Não podia então, vender. O iogurte podia vender. O iogurte que ia vencer no outro dia. Então a Prove. E a Prove? Tem a Prove hoje? Coxinha rachada. Esse negócio da Prove era muito engraçado. A gente pegava a lanchonete, 5h30 da manhã, a gente já tinha que estar tudo pronto, ou seja, 4h30 a gente acordava, ia para a lanchonete nos acampamentos grandes. E aí tem aquelas máquinas de iogurte, então a gente abria os potes grandes e virava naquelas máquinas que o iogurte saía, né, no copo. Um dia, um dos nossos irmãos, na hora que ele foi virar, ele derrubou e quebrou. E o que aconteceu? Caiu no balcão da lanchonete. Quando eu vi aquele iogurte, eu gritei para a galera, pega cada um canudo. E todo mundo pegou um canudo. Nossa, Maria. Mas providência, a gente estraga. Diácono, foi todo mundo de canudo. Para não estragar. Nossa, foi a providência. Se a polícia passasse ali e confundisse tudo. A vigilância sanitária. A Prove, então a Prove. Olha, Prove. o que eu falo, o pobre se alega um pouco a coisa, a Prove providencia, né, gente? Nossa, olha, não vou falar que é piquete, então uma vez lá, virou um caminhão de iogurte, aquele pode falar Activia, aquele que se não funcionar o intestino, devolve, vai lá e pega o outro. Mas foi uma carreta. E quando liberou, o pessoal pegou. Gente, então não cabia mais na geladeira, por embaixo da cama. Gente, eu vou falar para vocês, acabou o papel higiênico da cidade. Acabou.
Teve que comprar lá em Guará. Acabou, porque a moçada, minha irmã estava na escola, veio, dona, deixa eu ir embora, dona. Aconteceu, não, eu tomei muito aquele iogurte lá. Mas quanto você tomou? 11. Ai, meu Deus. Mas como? Tá embaixo da cama, que não cabia mais na geladeira. Você imagina um negócio quente embaixo da cama. Então pobre também, pobre se diverte quando a prove vem, o canudinho foi bom. Canudinho. E às vezes a prove vem e a pessoa, quando ela vê ali a oportunidade de Deus ali, ela se alegra, dá uma Claro, alegria. claro. A providência traz uma alegria. Traz uma alegria. Traz, porque a gente toca em quê? Toca naquilo que Deus realmente... Olha, quando a gente vê, quando a gente sente, dá uma coisa... Eu vivi uma experiência em Palmas, o diácono e a Márcia moraram em Palmas, sabe o que é a missão de Palmas. Eu digo que o sacerdócio que eu vivo hoje, eu devo muito ao que eu vivi na missão de Palmas. Eu era administrador da missão, diácono, escuta essa, Márcia. Eu tinha uma conta de luz para pagar. Eu era o administrador da casa, seminarista. E a pessoa que nos alugou a casa, você sabe que quando você vai alugar uma casa tem que ter fiador, um monte de coisa. A pessoa foi muito tranquila conosco, que a única coisa que ela pediu é que nós mantivéssemos as contas em dias, de água, de luz, né? Para não ir para os órgãos, né, cobradores que temos. E eu busquei a fidelidade muito grande. A missão de Palmas não era uma missão muito ativa de encontros, porque os estudantes, os jovens que estavam lá eram para estudar a teologia, para se ordenarem, para serem padres. Então não era uma casa com muita rotatividade. E aí nós tínhamos uma missa de segunda-feira, que aí nessa missa eu já fazia algum salgadinho para a gente no final da missa ter uma lanchonetezinha e pagar as nossas contas. Mas teve uma segunda-feira que eu vi a mão, a providência, o amor, o carinho de Deus tremendo. Eu tinha uma conta de energia que eu nunca esqueço do valor. R$ 234,63. Eu repito, R$ 234,63. Isso foi em 2005. E eu precisava pagar aquela conta na terça-feira seguinte da missa de segunda. Quando o padre terminou a missa, saiu o ofertório, eu até pedi perdão a Deus, Senhor Jesus, mas eu tenho que contar logo agora, porque eu estava preocupado com o valor. Na hora que eu fui contar o ofertório, não deu nem R$100. Mas eu disse, Senhor, eu confio. Providência é confiar, é se lançar. Acabou o pessoal lanchando ali, de repente veio uma mulher com um envelope e disse assim, Bruno, você é o administrador da casa? Eu disse, sou. Olha, isso aqui é para ajudar vocês. E me deu um envelope, meus olhinhos brilhou, botei no bolso. Claro que eu não ia abrir o envelope naquela hora, né? Mas doido que a mulher se afastasse para já abrir, porque já veio no meu coração de quê? De fazer a soma do ofertório com o bilhetinho, com o envelope dela, eu ia pagar o dia de amanhã a conta de energia. Quando eu abri o envelope, tinha um cheque. O cheque era de R$ 234,63. O diácono Vandelmi deve lembrar dessa história, o que é nosso irmão de Palmas. Quando eu olhei aquele cheque, eu disse, eu não acredito, o mesmo valor. Aí eu corri atrás da mulher e falei, senhora, por favor, vem aqui. Aí ela veio, eu disse, o que é isso? Ela, é pouco, né, meu filho? Não, eu não estou perguntando, mas por que esse valor? Por que não R$ 235, 240 ou 200? E ela falou para mim, eu tenho mais de 10 anos que eu vivo uma dívida muito grande. Eu fiz uma promessa a Deus, que no dia que eu pagasse todas as minhas contas, o saldo que ficasse no banco, eu ajudaria a Canção Nova. E hoje eu concluo todas as minhas contas, eu não devo nada, e aí ela puxou o extrato. E aí quando puxou o extrato e me mostrou, o extrato tinha R$ 234,63. Aí eu olhei para ela e disse, eu não vou aceitar esse cheque. Ela tomou um susto, eu disse, me espere um pouco. Aí eu fui lá dentro, peguei a conta de energia e dei para ela, até dá vontade de chorar. E aí quando eu entreguei para ela, eu disse assim, você foi canal da providência. Porque amanhã, se eu não pagasse essa conta, a gente ia cortar a luz. E cortando a luz, eu ia colocar em risco o aluguel da casa, porque o homem ia para o Serasa, ia colocar em risco os estudos dos meus irmãos, que precisavam da energia.
Quando eu mostrei para a conta ela e ela viu que na conta de energia era R$ 234,63, eu fiquei um ano sem me preocupar de energia, que ela pagou todo mês a conta de energia. Olha só. É algo... Vai explicar. Como? Não se explica, se Não vive. se explica. Nós estávamos em Palmas também para alugar uma casa. Aí tava o Tadeu e o seu Carlos, lá da Aliança de Lorena, conversando e tal. Falando, vai chegar aí o coordenador. Aí chega eu lá, aí o dono me olhou assim, esse neguinho é o coordenador. E tal, aí falando sobre preço e tal, aí ele saiu. Voltou e falou assim, olha, esse tanto tá bom? Ele abaixou bem, eu falei, mas tá bom, mas baixou tanto? Falei, não, liguei pra minha mãe, foi da Canção Nova, ela mandou abaixar. Ela mandou abaixar, porque ela escuta há muito tempo. E que se eu cobrar mais de vocês, que eu vou ter problema com ela. E ela que é dona da casa. Diácono Vandelmir, não era nem coroinha na época ainda. Então, tive a providência de Deus, né? Um beijo para ele, pessoal de Gurupi aí, Palmas. Então, muito importante isso, a gente mergulhar nesse entendimento da providência. O senhor falou coisa muito, muito importante já, que tem a nossa parte, opa, que tem algo de Deus aqui nesse lugar. Tem coisa aí, tem coisa. Então, às vezes não é na hora, você tem que dar um passo na fé. Aquele não que você recebeu, você assimila ele, fala, o que Deus está falando com isso? Não é? Tem que ter uma aceitação, né? Claro, claro. Você entender, entrar em inteligência. Às vezes é uma tentação também que quer te desviar. Quer dizer, não é simplesmente dar coisas, receber coisas, é muito mais do que isso. Não é isso que a gente sente? É isso mesmo, é isso que a gente vê na vida concreta. E bem, a gente podia pedir para as pessoas, aquele programa que você mais gostou da Canção Nova, liga pra gente, manda um e-mail falando, escreva para nós qual o tema que você mais gostou de que nós tratamos todos esses tempos, esses outros programas. Você manda um e-mail para nós, minhafamiliaeassim@cançãonova.com, minhafamiliaeassim@cançãonova.com. Mande para nós um e-mail falando qual o tema que você mais gostou do programa Minha Família é Assim. Qual o tema que você gostaria também que fosse tema, é isso? Para partilhar. Para partilhar, isso mesmo. Tá bom? Então E nós vamos para um breve intervalo e já voltamos. Estamos de volta. Esse é o nosso terceiro bloco do nosso programa de hoje, que eu mais gosto, que a gente não volta sozinho. Sempre com Nossa Senhora Auxiliadora, a patrona da Canção Nova, a mãe auxiliadora, né? Toda a comunidade tem os seus santos, né? Se for falar com a obra de Maria, Santa Teresinha. A Canção Nova é Nossa Senhora Auxiliadora e Dom Bosco. Inclusive, nosso diretor fala que será celebrado solenemente os dias da festa. Fazer festa, né, Diácono? Festa, né? Que é em maio e em janeiro. Em Dom Bosco de janeiro, Nossa Senhora Auxiliadora em maio. Mas Nossa Senhora Auxiliadora, a gente precisa tanto auxílio, me dá um auxílio aí, né? O pobre é que pede, me dá um auxílio, né? E esse tão lindo, Nossa Senhora Auxiliadora, e nós que moramos em Lavrinhas. Demais. Nós temos um oratório que nunca morre dentro de nós, que é lá Lavrinhas. E quando foi para restaurar aquela imagem, Nossa Senhora Auxiliadora no meio do Rio Paraíba, e eu fiquei apaixonado por Nossa Senhora. Se nós não fizéssemos aquela obra lá, ia cair, porque tinha um buraco embaixo, o Rio Paraíba fez um buraco embaixo, estava metade só assim, ó, metade só, ela estava oca embaixo, assim. Metade da imagem estava oca e só um pouquinho de pedra aqui, assim. Ela estava parada pela força da água para trás, assim. Desce uma chuva mais forte e foi um mês de trabalho. O padre Roger, seminarista Roger, era magrinho, ficou mais magrinho ainda. A Márcia falava, você vai matar esse menino. Mata não. Mata não. Mata não, a providência foi o trabalho da gente. Então, minha gente, muito importante isso. Mas, padre, hoje nós temos, concretamente falando, essas obras de Deus, que a providência de Deus foi fazendo na Canção Nova, né? Começou ali com a rádio, depois foi para o parque da rádio, para o fundo da rádio, Capelão de Sapé, Rincão do Meu Senhor, Centro de Evangelização, aí surge o santuário, né? O santuário belíssimo, eu não me canso, eu me encanto com o santuário, acho que também a gente entra ali, meu Deus, que lugar maravilhoso, um dos pontos mais altos da Cachoeira Paulista, pela televisão é lindo, ao vivo é maravilhoso, lá de cima é lindíssimo, embaixo, de cada ângulo que a gente olha ali, eu fiz a experiência de dia de ficar normal na missa, fiquei lá no fundo, e eu fiquei só os pés
daquele Do filho. filho. E eu fiquei olhando só os pés. Foi uma experiência tão boa também, ficar olhando só os pés. Deus Eu, falou tanto eu tenho comigo. pedido muito a Deus, diácono, e eu tenho feito essa experiência também, de todas as vezes que eu entro no santuário, que desperta em mim que eu estou num recorte do céu. A gente não pode se acostumar esquecer. com a beleza desse Eu não posso, eu não quero me acostumar. Não é maravilha? Com certeza. A gente não pode se acostumar, porque é providência de Deus. E hoje a Canção Nova com o santuário recebeu do céu, recebeu de Deus essa providência de termos esse recorte do céu na nossa chácara, na nossa sede da Canção Nova, na nossa casa-mãe, um lugar hoje de tanto acolhimento. E um lugar onde a gente testemunhou o quê? A providência nos mínimos detalhes. O santuário foi construído com a doação do ouro, que inclusive nós ainda continuamos. Mas, padre, o santuário não já está concluído? O santuário sempre estará em construção, porque nós estamos em construção. Nós somos um santuário também vivo, eu e você. E precisamos construir diariamente, até chegarmos à estatura do homem perfeito, que é Jesus Cristo. O santuário está em construção, tem coisas ainda para fazer, demais. Para que isso? Para acolher o povo de Deus, para que o local de oração seja cada vez mais vivenciado. Por isso que a gente está com o calendário 2018, diácono. Nesse ano de 2018, nós pensamos, Márcia, com todos os projetos que já estava o santuário desenvolvendo, o Eto, que é o nosso administrador da Fundação João Paulo II, ficou sabendo, me chamou, nós unimos os projetos do santuário com o calendário 2018 e aí você está acompanhando a beleza do caminho da misericórdia que está ficando maravilhoso, que vai nos levar saindo aos pés da cruz, ali do ponto da nossa chácara, né, do nosso cruzeiro. Saindo de lá, você vai realmente ter esse encontro com o Pai das Misericórdias. Nesse caminho vai ter a via sacra, as peças lindíssimas que já foram feitas, 1,80 m de altura. Então assim, a gente tem tocado na doação, na sua doação, e aí a graça vai acontecendo. Eu falava para Paula Guimarães esses dias no Sorrindo para a Vida que uma senhora me parou e eu achei muito lindinha. Ela veio e disse: "Ô padre, deixa eu falar uma coisa. Eu estou preocupado com as nossas contas, as nossas contas." Eu achei lindo ela, o jeito que ela falava. Não era melhor parar de fazer algumas coisas? Vamos pagar tudo e aí depois a gente começa a fazer outras coisas? Aí eu disse: amada, primeiro eu quero agradecer. Quando a senhora disse as nossas contas, somos nós, é nossa mesmo. Mas deixa eu te falar, na Canção Nova, nós tocamos há 40 anos nisso. Não acreditar e não agir. Não fazemos nada na irresponsabilidade. Não é nada feito sem ser rezado, pensado, calculado, medido, mas dentro de tudo nós temos fé e temos que fazer. E assim foi que acontece, e acontece até hoje, o Sistema Canção Nova de Comunicação. Seja na TV, na rádio, com aquele dólar que nós sabemos, que quando colocaram lá no ofertório, o Padre Jonas, com o seu olhar visionário, porque é por ele, por esse olhar visionário que nós tocamos essa providência, já disse, isso aqui é a providência de Deus. E aí a Canção Nova vive assim intensamente. Então nós não podemos jamais, né, diácono, esmorecer. E aí é importante, essas obras de Deus, não é? Que nós queremos agradecer a Deus, porque Deus suscita e depois tem a manutenção dessa obra. Quanto bem tem feito esse santuário para as pessoas, quanto bem. Então, nós queremos agradecer muito a Deus. Nós estamos numa gravação aqui ao ar livre, está vendo aqui? É um grande estúdio, né? Tem umas vaquinhas no fundo ali e está perto aqui da estrada Cruzeiro Piquete, grande Piquete aqui pro fundo aqui, ó, 1 milhão de habitantes, 1.500.000. Meu Deus, como assim? Acho que É pouco menos. É 1,1 milhão. E os caminhões são normais, gente. Caminhões de trânsito, né? Estrada BR, pista dupla, tripla às vezes. Tá bom. Tripla de boi, né? Atropela algum boi no caminho. E nós agradecemos a Tânia, né? A Tânia, que fez, que é a dona sua filha, desse... Daniele, né? Que é a proprietária desse local, que cedeu para nós. Esse casarão bonito, hein, diácono? Lindo esse lugar aqui, maravilhoso aqui, não é? Tô de olho aqui nos frangos caipira que eu vi correndo ali, e nos peixinhos. Isso aí não é providência não, meu diácono. Mas eu queria falar ainda desse livro do Monsenhor Jonas Habib. Homem e mulher em sintonia, porque hoje em dia a sintonia está meio difícil entre um homem e mulher, né? Mas interessante.
a primeira frase. Toda mulher precisa e busca segurança no homem por seu caráter, sua firmeza, por seu porte físico. Olha a visão dele. O próprio Deus escolheu um homem assim para ser o esposo de Maria. Ó, Jonas, É um livro homem e maravilhoso. mulher em sintonia. Um dos livros do Monsenhor Jonas. Daria muitos livros esse homem, né, gente? Porque tudo que ele já falou é só pegar agora e editar. Padre, nós estamos falando, já entramos no tema falando sobre a manutenção. Deus inspirou esta obra na pessoa do Dom Beni. Nós somos muito gratos a Dom Beni pelo santuário. Estava na pedra, ele falou que aqui vai ser santuário. Ele já erigiu. É santuário, era santuário já. Dom Beni acreditou muito nesse santuário, o Pai das Misericórdias, na inspiração do Monsenhor Jonas, que deu esse nome. Porque olha, minha gente, a festa da Divina Misericórdia começou lá com a Santa Faustina, Kowalska, né? A Santinha. Sabe o que eu mais gosto da Santa Faustina? Que ela foi porteira e jardineira. Isso fala muito mais para mim, porque ela ouviu as mensagens de Jesus, que escolhe os humildes, né? Sim. Pessoa do trabalho, ela é do trabalho santificado. Mas ela trouxe a devoção a Jesus misericordioso. Mas a devoção ao Pai das Misericórdias, isso é algo muito novo, que o Padre Bruno tem ajudado muito a implantar. Inclusive nós temos a capelinha, né, A Diácono? capelinha, que foi uma grande graça de Deus. Então, Pai das Misericórdias. E o Padre Márcio me dizia esses dias que muitos homens o têm procurado, Sim. chorando. Muitas vezes o Padre choram, porque os homens precisam desse encontro com Deus, encontro com o Pai. Então, o santuário está sendo um lugar de muitas bênçãos. Aí tem a manutenção do santuário, Padre, que é com uma manutenção de uma casa. Quando o senhor viu essa casa aqui, de 1800 e pouco, o senhor disse, né? 1890. A manutenção de uma casa dessa, né? Como deve ser. Então, a manutenção do santuário, é um santuário grande ali, é bem grande, muito bonito, né? E tem muitas coisas para fazer. Então, isso nós contamos. Quem usa, quem está aí de longe vendo, contribuir. Assim também, Padre, nós falamos do nosso sócio. Eu costumo dizer, a sua contribuição todo mês, toda semana, mantém a evangelização 24 horas. Sim. Todo dia. Porque o Zezinho, um santo nosso, já está no céu, né? Foi um dos pioneiros dos programas da madrugada. Enquanto muitos dormem, e muitos dormem bem à noite, né? De madrugada, dormem muito bem. Tem muita gente que não dorme, né, Padre? É. E a madrugada é hora de muito suicídio. É, e de a muita providência morte, age muito na Canção Nova na de madrugada. muito assalto, de muita... Olha, quando a gente se converteu na madrugada, vendo a Canção Nova, a gente está procurando lá uma coisa para ver, para na Canção Para na Nova. Canção Nova. Tem um encontro pessoal. Encontro pessoal. Como fazer, Padre, a fidelidade desse sócio? Eu tenho O senhor tem passado diariamente a porcentagem da campanha. O senhor está vendo o resultado já disso? Graças a Deus, Diácono, a gente tem tocado, inclusive eu estou fazendo um trabalho dos últimos 3 anos para a gente fazer, porque os números falam. A gente precisa ver os fatos, né? Contra fatos não há argumentos. E nós estamos tocando realmente numa crescente, graças a Deus. A gente tem trabalhado em 2 palavras. Existe uma grande diferença em ajudar a Canção Nova e em se comprometer com a Canção Nova. Eu ajudo a Canção Nova quando eu vou na chácara e como o meu salgado, vou lá na padaria, compro leite Canção Nova, compro água mineral, compro os produtos, eu estou ajudando. E isso é importante demais. Agora eu me comprometo quando eu ligo para o 0 operadora 12 3186 2600 e eu passo a fazer parte da companhia de pesca. E aí, nesse comprometer-se com a Canção Nova, um sócio fiel. a providência vai agir na tua vida e na nossa vida, porque quanto mais a Canção Nova cresce, mais cresce a palavra do Senhor no coração de tantas pessoas. A nossa preocupação não é crescer nós não somos uma emissora, nós somos uma comunidade de vida, de homens e mulheres que deixaram suas casas e estão dando a vida. Nós aqui estamos com 2 estados de vida, o diácono casado com a sua esposa Márcia, eu, padre, vivendo o meu celibato, vivendo a alegria do meu ser de Deus, mas juntos nós proclamamos o Senhor. Você aí na sua casa, com a sua contribuição mensal, sendo um sócio, você também passa a ser um grande evangelizador.
Ajudar a Canção Nova é uma bênção e nós estendemos as mãos. Mas eu quero te pedir, nesse domingo, se comprometa com essa obra, que é nossa. Não é apenas do Padre Jonas, da Luzia, do Eto. É minha e é sua também. E é muito lindo que a gente viaja para esse Brasil, para esse mundo afora, por causa da missão. E chegar uma pessoa lá no norte do país, te agradecendo a gente. Muito obrigado, porque eu estava na depressão, eu ia me matar. E por causa daquela música, aquele dia, aquela palestra que eu vi na Canção Nova. Bênção de Deus. Ele até arrepia a gente, né, padre? Bênção Como eu falo, de eu Deus. nunca queria me acostumar com isso. Eu não quero. Cada vez que eu escuto isso, que a mais escuto, que o senhor escuta essa palavra, a gente lembra de quem? Eu lembro do sócio. Porque se não for o sócio que mantém a evangelização no ar, o projeto Dai-me Almas, por isso que agora nós estamos retomando cada vez mais nossas raízes da família salesiana. O patrono da Canção Nova é quem? Nossa Senhora Auxiliadora E e Dom Dom Bosco. Bosco. Que muitos quiseram mudar o tempo, o pastor ficou muito bravo. Dai-me alma, dai-me pessoa. Que pessoa? É a alma mesmo. É. Que É a alma da pessoa. Fica a pessoa vai feder. Mas a alma não. A alma não. A alma é o que tem de mais profundo, mais, né? Mais. É o que a gente quer, a alma Nossa para o céu. Senhora, a alma é a coisa mais. Então, quantas almas têm sido salvas por causa dessa generosidade dessas pessoas que por mês ali, e não está fácil a situação hoje em dia, né, padre? É um desafio muito Nós grande. vemos hoje o universo de católicos no Brasil. Nós somos hoje 120 milhões de católicos, 100 milhões que fosse. Cada católico desse R$1, eu faço essa conta, R$1. Quantas campanhas fecharíamos? A digitalização que já foi uma grande graça, né, pai? Já chegamos a 54%. Olha que beleza. 54% digital em Piquete, por exemplo, gente. Tá beleza, digital lá. Né? São Paulo. São Paulo também, Piquete, São Paulo, tá ali, capital. não tem diferença nenhuma. Você vê, né, o porte ali, a parte mais alta ali de Piquete, perto do... Não posso falar o nome da concorrência aqui, mas perto do aeroporto, para cima do aeroporto, pega tudo limpo. Mas estou falando assim, o sinal chegando, e que maravilha, a minha mãe, né, que a televisão dela, assim, quando falava, a gente não via a cara da pessoa, quando proseava, não via. Agora tá tudo limpinho. Tudo perfeito. E tal, Que né? beleza. E esse sinal chegando. E agora, padre, eu acho que nós temos uma missão muito grande, que a gente está partindo quase o final do programa, o senhor vai dar a benção para nós. A família aumentou. E não aumentou pouco, não. Não, aumentou Aumentou para mais de 20 Aumentou. milhões de pessoas. Aumentou. E sabe, eu tenho... São Paulo. Então, São Paulo, nós temos hoje um universo para atingir muito grande. Um universo assim maravilhoso que é São Paulo, de gente nova chegando. Nós precisamos divulgar. Canal Telefonar. 59.1. E sabe o que eu fiz esses dias? Que agradecer aqui ao Paulo Bueno, lá. O senhor sabe que eu ia Sim, fazer no sim. WhatsApp. Esse menino é um menino bom. Ele está na Canção Nova, ele é lourinho, desse tamanho, pequenininho, lourinho, ó, ranhento lá. Paulo Bueno, ranhento lá na Rádio Fusão, está lá ainda. Falei, Paulo, aqui na casa da minha sogra, São Paulo, não está pegando. Passei o endereço para ele, e ele mapeou, ele falou, Diácono, sabe que tinha explicou lá para mim que eu não entendi nada, mas tinha um ajuste lá, padre. Ele ajustou, Coisa já simples. está pegando. Coisa simples. Então dê o retorno para nós. É. Padre, Isso. e vamos com a bênção do nosso Senhor. Vamos pedir essa graça. Como o diácono falou, né, você seja também esse que está olhando, seja a visão da Canção Nova na sua cidade, né? E ajude a divulgar o canal de São Paulo, 59.1, para que a gente possa ser cada vez mais concreto na vida de tantas pessoas. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. que desça sobre cada um de vós, por intercessão da Virgem Auxiliadora, nossa Mãe. A bênção do Deus que é Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Amém. Deus abençoe. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.